João 15, do 1 ao 17, diz assim: Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço, Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, e fazeis o que eu vos mando. Se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Amém? Podei vos assentar. Vamos orar mais uma vez ao Senhor, da maneira que você está, e pedir para que Ele fale aos nossos corações. Soberano Deus e Pai, te louvamos, Senhor, obrigado por Tua palavra, que chega aos nossos corações, ó Deus, e sabemos que cumprirá, ó Deus, o seu desígnio, transformando a nossa vida, Pai, para a glória do Teu nome, produzindo fruto, Pai, para o qual foi designada. Te pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor possa trazer ao nosso coração luz, trazer à nossa mente, Pai, iluminação. Que o Senhor abra o nosso entendimento e que possamos, ó Deus, compreender esta palavra de maneira que o Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Pois bem, irmãos, esse texto que nós lemos de João, ele está posicionado no livro, que pode ser dividido ali em duas partes, né? O livro de João, ele pode ser dividido do capítulo 1 até o capítulo 12, como aquele que nos apresenta Jesus em seu ministério público, destacando não apenas os seus milagres e os seus ensinamentos, mas também sua divindade. Ele nos apresenta Cristo como divino, como Filho de Deus. É uma jornada que nos leva da apresentação da luz que veio ao mundo à intensificação do conflito que culminará na sua paixão, naquele grande momento em que ele se entrega por nós. Na segunda parte, que é do capítulo 13 em diante, ele vai passar num momento de transição onde Jesus, consciente de sua hora que está chegando, ele prepara os seus discípulos para aqueles momentos que virão e eventos futuros que serão muito tribulosos,
né, a exemplo do seu momento de paixão. E o texto que nós lemos, ele está inserido dentro desse contexto da instrução de Jesus. Entre os capítulos 13 e 17, conhecido como o discurso de despedida. Jesus se dedica a instruir os seus discípulos nesse sentido. Tem um mosquitinho aqui que está me perturbando. Revelando mais profundamente quem ele é e como eles devem se relacionar com essa nova realidade agora em Cristo. E como o texto nos revela, enxertados na videira, por meio de Jesus. Agora, numa nova aliança, né? numa circunstância, numa situação em que o ser humano ele passará a trafegar, a perseguir uma jornada onde ele não mais estará sozinho, mas ele tem que obedecer requisitos, ele tem que obedecer a palavra, ele tem que estar em Cristo, como o texto que nós acabamos de ler. Dentro desse contexto, ele nos apresenta essa alegoria, essa parábola sobre a videira e os ramos, na qual a videira é ele próprio e os ramos somos nós. É uma maneira que Jesus tinha de exemplificar para aqueles que eram afetos àquele cenário, àquela figura de linguagem, àquela cena. E naquele tempo, o povo era de subsistência, cultura de subsistência econômica, e trabalhavam na vinha com muita tranquilidade. Então eles entendiam na particularidade tudo aquilo que envolvia o cultivo, a plantação, a frutificação. E isso se tornou mais claro para eles. Esse texto que nós acabamos de ler, dentre outras coisas, ele, além de nos revelar Jesus como fonte vital da vida, como fonte de vida, da vida espiritual que nós devemos ter com Deus, ele também nos revela como nós devemos nos relacionar com Deus através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse cenário ele nos ensina a dinâmica do relacionamento com Deus e o que Deus deseja ter de nós e conosco. É um texto muito rico, é um texto teologicamente muito rico para nós explorarmos. Eu não pretendo aqui pontuar todos os termos que foram usados e as suas implicações, mas trazer para vocês o que Deus trouxe ao meu coração em reflexão sobre esse texto, para que você seja edificado assim como eu fui, porque de fato eu fui. Diante desse texto, a proposta é nós refletirmos sobre 3 principais questões. Como estamos respondendo ao chamado de Jesus? Como estamos vivendo esta nova realidade a que fomos chamados? Como podemos estabelecer e cultivar um relacionamento saudável e frutífero com Deus? Que o Espírito Santo nos ajude. O primeiro texto que nós vamos abordar é o versículo de número 1 e o de número 2. Iniciemos então a leitura novamente. O texto ele inicia com Cristo, com o nosso Senhor Jesus Cristo, fazendo a seguinte afirmação: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Eu preciso fazer uma ressalva do ponto de vista teológico, por causa da tradução do texto, que alguns estudiosos, teólogos, eles questionam o atira. Vejam, toda vara que em mim que não dá fruto, atira. Para nós aqui passa uma ideia de que ele a remove, de que ele a corta. No entanto, esses teólogos discordam dessa tradução. Do ponto de vista do contexto da viticultura, eles argumentam que o melhor significado para esse termo seria de levantar ou colocar para cima. Por quê? Porque o termo no grego
que eu não vou saber pronunciar para vocês, mas vou tentar. Airei. Me corrige, pastor. Tá certo? Então tá bom. Airei. O termo airei pode significar cortar, pode significar remover ou elevar. E, por algum motivo, os tradutores escolheram o de tirar, que dá o mesmo sentido de remover, mas não dá o mesmo sentido de elevar. E aí fica a questão aberta para que nós possamos, na análise do texto, levar isso em consideração. Porque se o texto está dizendo toda a vara em mim que não dá fruto, a levanta, traz um sentido totalmente diferente daquele que é de tirar. E isso tem implicações teológicas diversas. Por quê? Porque a vara que está enxertada em Jesus pode não produzir e ainda ser cortada? Fica aí a questão para você buscar a resposta no Senhor. Eu, particularmente, creio que não. Eu sou destes que acompanho o pensamento desses teólogos, que diz que o melhor termo seria levantar, elevar. Por quê? Só para explicar para vocês o contexto cultural, é o seguinte. Na vinícola, quando você tem esses ramos, geralmente eles tendem a cair, eles tendem a ir ao chão. E aí eles se lameiam, eles se sujam, bem parecido com a gente, né? Se lameiam, se sujam, e eles se tornam infrutíferos. E aí o seu lavrador, ele não vai lá e corta e joga fora. Ele pode aproveitar, porque ele sabe que ele precisa de cuidado, porque ele sabe que ele precisa de ajuda, porque ele sabe que ele precisa de um trato especial. E aí ele vai lá e levanta, ele amarra junto com os outros, poda, e aí ele vem, e aí ele começa a frutificar, e ele começa a dar fruto. Por que eu sou desses que coaduno com essa ideia? Porque tudo que Jesus faz, ele não faz para dar errado. Nada que possa estar enxertado em Jesus estaria enxertado para dar em nada ou para ser cortado. Então, eu penso dessa maneira, creio que eu esteja correto, mas como há uma celeuma teológica, eu acho honesto e justo que eu traga isso para vocês, para que cada um de vocês faça seu próprio juízo e entenda como você quiser. Bem, continuando no texto, dessas afirmativas, né, nós podemos tirar muitas e muitas lições. Como eu disse, o texto ele é teológico, um texto muito profuso, né, teológico, e ele tem muitas implicações, mas eu gostaria de me deter aqui em 3 questões. A primeira é da afirmativa de que Cristo faz sobre ser a videira verdadeira, e não uma videira. Ele é a videira. Assim como ele diz que ele é a porta, o caminho, a verdade, a vida. Ele não é uma das, ele é a verdadeira diante de quem? Do lavrador. Quem é o lavrador? Deus. Quais são as implicações disso? Entenda, no contexto que nós estamos analisando, quando nós olhamos para o mundo e o que o mundo tem a nos oferecer, nós vamos buscar situar essa questão diante de outras propostas que o mundo tem nos dado. Nós abordamos isso, né, e vamos voltar a falar sobre isso lá no grupo familiar. Quem está participando sabe do que eu estou falando. Essas ideias do mundo, essas videiras do mundo, são várias videiras. Elas se propõem a frutificar inclusive nessa área, explicando e apontando o caminho para aqueles que querem uma reconexão, aqueles que respeitam o seu desejo e respeitam o seu vazio existencial, aquele que Deus colocou em cada um de nós, sede do Criador, e elas se propõem a fazer essa reconexão. Claro, a maioria delas de forma tosca, né? De forma assim, vergonhosa mesmo, não vou citar nomes porque não há necessidade, mas algumas assim bem sucintas, bem sofismadas, bem, vamos dizer assim, bem
bem sofisticada, vamos dizer assim. Quando você olha, você fala, rapaz, faz sentido, uma filosofia boa, bonita de se ver, bonita de se viver. E é nesse cenário que Jesus fala aos nossos corações. Ele é a videira que produz frutos para Deus, para o Criador, que é o lavrador, e que se regozija ali, no fruto da videira, no fruto que Cristo proporciona. E nós, como cristãos, devemos focar e devemos expandir isso para diversas áreas da nossa vida, como ideologias, como sofismas não, como filosofias de vida, que se apresentam a todo momento, estão aí para poder nos capturar. Então nós devemos ter essa verdade como uma verdade muito firme nos nossos corações. Ele é a única videira e que está sob os cuidados de Deus lavrador. Ele é aquele que limpa a videira. Esse Deus lavrador é aquele que limpa a videira, que cuida da videira, que lida diretamente com a videira, podando as folhas, levantando os ramos infrutíferos, tirando-lhe as folhas que atrapalham, a frutificação, arejando, cuidando de fato, para que produzam mais frutos, e frutos que venham vigorosos, que venham em abundância. O texto não nos fala que o fruto ele vem vigoroso, robusto, forte, mas pela analogia empregada, nós sabemos que quando o lavrador faz isso, os frutos vêm mais vistosos, mais bonitos, mais apresentáveis, mais fortes, mais nutritivos. E é isso o que aqueles que estão enxertados em Cristo produzem. Bons frutos. A segunda questão é que, se por um lado ele é a videira verdadeira, ele é a verdadeira, por outro lado, no contraponto lógico, existem falsas videiras, como eu acabei de dizer. E o pior, todas são falsas. Todas, absolutamente todas, são falsas. Inexoravelmente prometem vida e propósito, mas na verdade conduzem à esterilidade e à morte espiritual. Essas falsas videiras apresentam sistemas de crenças, ideologias e filosofias que desviam as pessoas da verdadeira fonte da vida. É isso que ela produz na vida daqueles que não têm Jesus. Aqueles que têm a Cristo, não. Esses são conduzidos pelo Pai. E nós devemos estar preparados para isso, como eu disse. Para as falsas videiras, Eu poderia citar nomes e tudo mais, mas eu gostaria de citar apenas duas ideologias que, não porque eu esteja fazendo proselitismo político aqui, mas porque elas se destacam de filosofias e às vezes nós a deixamos de lado como não nocivas nessa parte espiritual. Mas eu gostaria de citar o comunismo e o nacionalismo, nas suas formas puras e simples, conceituadas. Eles são ideologias que se dizem políticas, que aparentemente deveriam estar desconectadas da nossa vida espiritual, porém, elas visam fornecer aos seus adeptos felicidade, satisfação. Eles visam, por meio dessas ideologias, eles propõem gerar felicidade ao homem, propósito e satisfação. Não é à toa que, em alguns das publicações de Marx, ele considera a religião como o ópio do povo. Se não me engano, foi Marx mesmo. Me corrija se eu estiver errado. Puxei de cabeça aqui. Foi isso mesmo, Eu sei que um desses pensadores, e se não me engano é Marx, ele considera a religião como o ópio do povo, ou seja, a droga. Não preciso dizer mais nada. Ele se propõe a substituir essa crença, a que o Estado seja Deus
E não só o comunismo, mas os nacionalistas também trilham, né, nessa mesma direção. E se todas, continuando o raciocínio, né, se todas as videiras, as demais videiras, são falsas, consequentemente, nós também seremos considerados por nós mesmos infrutíferos, secos e estéreis, exceto na medida em que nós fomos enxertados em Jesus, na videira verdadeira. Compreenda, se é verdade que Jesus ele é a videira e que somente através dele nós podemos produzir frutos que agradam a Deus, portanto, o homem ele é infrutífero, seco e estéril na sua forma natural de ser. E é o que nós éramos e ainda em parte o somos, porque nós temos essas duas naturezas operando em nós. Mas na medida em que nós somos enxertados em Cristo, nós passamos a ser capacitados por meio da santificação, por meio da seiva que flui diretamente da videira para nós, a responder espiritualmente, mas não 100%, mas não plenamente. Então, é necessário que nós façamos uma reflexão sobre no que nós estamos sendo naturais, no que nós estamos sendo infrutíferos, secos e estéreis. Aonde que nós podemos reparar? Onde que nós podemos lapidar? Onde que nós podemos refletir para mudar? Por meio da palavra. Veja, no mundo, nós temos, e eu preciso fazer esse contraponto, porque isso confunde muitas pessoas, nós às vezes lidamos com pessoas de bem, de boa fama, de boa índole, de bom coração, que são honestos, não roubam, não matam, não pregam chiclete na mesa do vizinho da frente, não transgridem as leis, não joga lixo na rua, não passa em sinal fechado, não vira no sinal à esquerda onde é proibido. Ele cumpre todas as regras sociais. Mas o texto aqui nos diz que se ele não estiver enxertado em Jesus, na videira verdadeira, ele não produz frutos para a glória de Deus. Portanto, irmãos, o que nós aprendemos é que Cristo, a palavra do Senhor, ela não é uma regra moral apenas, mas ela é uma regra espiritual. Moral também, com reverberações morais, mas não somente morais. O moral não serve para nada, se ele for apenas moral. Se ele não for moral e espiritual, ele será lançado fora. Por quê? Porque o texto nos diz que ele não está enxertado em Jesus. E a terceira é que, para produzirmos frutos para Deus, nós devemos estar enxertados em Cristo, como eu acabei de dizer. E eu quero repisar. Nós dependemos totalmente da seiva que dele mana e flui. Nós cristãos, naquilo que nós não reparamos, naquilo que nós não lapidamos, naquilo que nós não nos reformamos, naquilo que nós não nascemos de novo pela palavra, mesmo nós não podemos produzir frutos que agradam a Deus se não for limpo pela palavra. Veja, o meu senso de justiça sempre vai querer se impor. Mas se eu não faço para a glória de Deus, eu vou fazer para a glória de quem? Eu vou fazer para a glória de alguém. E, geralmente, em 99,99999%, vai ser para a minha própria glória. Mesmo sendo crente, mesmo sendo um cristão. O que ele está nos comunicando é que, sem estar nele, nós não podemos fazer absolutamente nada. Nada. Mas nós não podemos cometer o equívoco de achar que estamos em Cristo e que tudo que nós produzimos será para a glória de Deus, enquanto nós ainda não reformamos a nossa mente, o nosso coração, e enquanto nós ainda não
nos consertamos diante de Deus. Porque quando nós lemos o texto, eu ia até fazer uma observação, aqui no... Toda vara que em mim não dá fruto, atire e limpa toda aquela que dá fruto. Vós já estáis limpos pela palavra. Nós podemos substituir aqui. Vós já estáis limpos pela disciplina, para que vos tenho falado. A palavra, para nós, ela tem que ser enxergada como disciplina. Se nós não enxergarmos a palavra como disciplina, nós, convertidos naturais, não nos renovaremos e não nos amoldaremos à vontade de Deus, porque nós não enxergamos que ela veio para nos disciplinar, para nos moldar, para nos lascar. Eu também costumo brincar com esse termo, porque lascar é aparar as arestas, é aparar as lascas. Para quê? Para que eu esteja uniforme. E se eu não enxergar a palavra como disciplina, eu não vou encará-la da maneira correta, e aí eu vou ser aquele crente nominal, aquele cristão de banco de igreja, que está aqui enganado. Lembremos-nos que a palavra nos diz que é mister que cresçam juntos o joio e o trigo. E lá naquele grande dia, muitos dirão: mas Senhor, em teu nome, fizemos isso, aquilo outro, tal, manifestamos poder e tal, curamos, evangelizamos, apartai de mim, maldito, eu não vos conheço. Então, a Bíblia, ela tem, a palavra tem nos admoestado a estarmos alertas, a estarmos atentos para quem nós somos, para o que somos e para como transformar-nos. Como? Através de quem? Fazendo o quê? Vamos ler de novo. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador, toda vara em mim que não dá fruto, a levanta. Eu vou usar o termo que eu acho mais correto. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós estáis limpos, pela disciplina que vos tenho aplicado. Então nós temos que ter essa mente. Nós falamos aqui sobre frutos. Outro aspecto que eu gostaria de ressaltar nessa reflexão com vocês é sobre o fruto. Às vezes nós ouvimos e muitos pastores pregam a respeito da videira verdadeira, dos ramos que somos nós, do quão frutíferos nós temos que ser, trabalhando na igreja, trabalhando na nossa casa, no nosso grupo familiar, na nossa própria casa, nos nossos cultos, no lar, evangelizando, produzindo para a glória de Deus, para a igreja, para crescimento, né? Tudo mais. Mas nós não podemos perder a perspectiva do fruto. O fruto que nós devemos produzir. Quais frutos estaremos aptos a produzir? Se efetivamente produziremos, né? Se estamos purificados pela palavra por meio de Cristo para a glória de Deus. Qual é o fruto? Eu tenho certeza que se eu perguntar e for entrevistar, todos, se não todos, uma grande parte, vão rememorar Gálatas 5, 22 e 23, onde está registrado ali o fruto do Espírito. Mas, apesar de que o fruto do Espírito seja o fruto, aquele que realmente nós devemos produzir, nós não podemos limitar o fruto apenas ao que está escrito ali. Por quê? Porque o fruto do Espírito nada mais é do que a capacitação que Deus nos dá, por meio do Espírito Santo, no processo de santificação, para responder positivamente ao chamado, aos requerimentos bíblicos, para que nós possamos, aí sim, produzir amor, alegria, paz, paciência, gentileza, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Existe uma outra celeuma teológica aqui. Alguns teólogos consideram que não são os frutos do Espírito, e sim o fruto do Espírito. E eu concordo com essa. O fruto do Espírito. Por quê? Explicando as duas teses.
Os frutos do Espírito podem ser experimentados por aqueles que foram chamados por Jesus e não necessariamente desenvolver todos os frutos. Mas se você considerar como o fruto do Espírito, você considera tudo como uma unidade. Portanto, aí eu sou tendencioso a crer, né, por causa da convicção, da cosmovisão que eu tenho, de que seja o fruto. E aí eu coaduno com aqueles teólogos que pensam dessa forma. Por quê? Porque o amor, a alegria, paz, paciência, gentileza, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio são características daqueles que foram regenerados por meio de Jesus. Eu não tenho como conhecer um crente, um cristão regenerado, que ele seja tudo isso, mas que ele não tenha amor. Que ele seja tudo isso, mas que ele não seja alegre, que ele não tenha alegria. Que ele seja tudo isso, mas que ele não tenha paz. É inconcebível. Que ele tenha tudo isso e não seja paciente. Que ele não seja misericordioso. Que ele seja tudo isso, que ele não seja gentil. Que ele seja bruto. Como coadunar? Que ele seja mau, o avesso de bom. Que ele seja infiel. Que ele não seja manso, mas que ele seja irado. Que ele não tenha domínio próprio, mas que ele seja um estabanado, sem pé, sem cabeça, sem eira, sem beira. Uma pessoa da qual você não sabe o que esperar, explosivo, está pronto para te entregar algo incoerente. Então eu não consigo. No entanto, apesar de que o fruto do Espírito, ele exprima os frutos que nós podemos produzir enxertados na videira, não se limita. Por quê? Porque esses elencados aqui em Gálatas 5, 22 e 23, são base, são fundamento, a partir dos quais o amor, por exemplo, vou exemplificar, o amor. O amor, ele tem a sua faceta intrínseca, interior e exterior. O amor, ele gera em nós impulso de nos dar, de nos doar, de cuidar. Ele gera em nós sentimento. Ele tem uma parte intrínseca, uma parte íntima, uma parte minha, que ela precede o meu amor em ação para o cuidado com o meu pastor, para o cuidado com as ovelhas, para o cuidado com os meus filhos, para o cuidado com os meus pais, para o cuidado com o meu próximo. Quando eu faço, ele se torna externo. Mas primeiro ele produz algo interno. Então, apesar de que nós podemos identificar em Gálatas o fruto do Espírito e considerá-lo, primeiramente, nesse aspecto, né? Nesse contexto, que ele produz primeiro, dentro de mim, uma transformação que me torna capaz, que me torna apto a produzir frutos externos, dignos de um arrependido, que demonstram e dão testemunho para a glória de Deus, embora todos esses internos, também por meio do testemunho, possam se tornar externos, primeiramente ele tem que transformar o meu coração. Primeiramente ele vai causar uma transformação em mim, que vai fazer com que primeiramente o meu testemunho seja visto. E aí, num segundo momento, nós temos a ação externa. E essas ações, elas não se limitam apenas a aqui. O amor, ele produz isso primeiro, e depois ele nos capacita a cumprir mandamentos divinos. A alegria, por exemplo, ela é o que nós declaramos ao mundo, o que o mundo pode perceber. E como pode um cristão, um crente em Cristo Jesus, se declarar infeliz depois de receber a tão gloriosa salvação? É impossível. E nós aí estaremos aptos, né, a glorificar a Deus através desse testemunho. E aí nós temos todos os outros elencados, né, ali em Gálatas. Eu poderia mencioná-los, mas eu creio que o tempo não vai nos permitir. Então eu vou resumir. Nós temos ali a longanimidade, que com a paciência nós podemos amar o próximo, a despeito de suas imperfeições, além de glorificar a Deus, testemunhando nossa confiança de que Ele está no controle. A benignidade,
É com a benignidade e bondade que podemos apresentar Deus ao nosso próximo, demonstrando uma das multiformes graças, uma das multiforme graça de Deus aos homens. É através da fidelidade que podemos criar laços fortes, duradouros, e sermos instrumentos de graça para a vida do outro, ensinando o outro a frutificar. Uma das características de sermos ramos da videira é que dos ramos nascem ramos e se torna uma grande videira. Uma grande plantação de um só pé. O nosso ofício, o nosso exercício como cristãos, ele foca-se em multiplicar, em ramificar. Não que essas pessoas, que esses novos ramos estejam enxertados em nós ou ligados a nós, mas ele é alimentado pela mesma seiva, ele é alimentado pela mesma potência, pelo mesmo Espírito. E nós temos o prazer, nós temos a honra de fazer parte desse trabalho, de fazer parte dessa ação, de fazer parte desse reino, de fazer parte desses planos traçados por Deus e que através de nós é cumprido. Nós temos também a mansidão. A mansidão ela não é uma fraqueza, mas ela é uma disposição humilde e gentil que confia em Deus para agir em nosso favor. E sem buscar vingança, sem buscar a autojustificação. É através da mansidão que demonstramos o estado e a frequência em que o Espírito Santo atua em nossos corações. Tudo tem a ver com o Espírito Santo. Tudo tem a ver com Deus. A despeito das tribulações da vida, testemunhando a confiança do socorro bem presente na hora da angústia. É assim que nós testemunhamos. O domínio próprio. O domínio próprio envolve o controle sobre os nossos desejos e os nossos impulsos, permitindo que o Espírito Santo governe nossas emoções e nossas ações. É através do domínio próprio que nós preparamos terrenos eficazes para a edificação, contornando as adversidades, buscando sempre o fim de glorificar a Deus em todas as situações. Nós podemos escolher as nossas batalhas no meio da guerra. Nós podemos e devemos. Aquelas que podemos vencer. A guerra nos é imposta. Nós fomos chamados para guerrear. Somos soldados de Cristo. Mas como iremos atuar, nós devemos utilizar da sabedoria, da paciência e do domínio próprio. Para que nós não empreendamos batalhas que nós não podemos vencer. Batalhas que não vão render frutos para a glória de Deus. Então, o fruto do Espírito, ele é exatamente aquilo que nós precisamos produzir, mas não somente. Por quê? Porque em Cristo nós também estaremos aptos à obediência da palavra. E isso é uma aptidão, isso é uma capacitação. Ninguém está capacitado, ninguém está apto a obedecer a palavra se não for nascido de novo pelo Espírito. Ninguém jamais obedecerá a Deus se primeiro Jesus não renovar o seu coração. Nós estaremos aptos ao serviço ministerial, à evangelização, ao discipulado, a multiplicar os frutos por meio de outros que também multiplicarão. Nós estaremos aptos a testemunhar com a nossa vida, a perdoar, a nos reconciliarmos. Nós estaremos aptos a sermos generosos, cuidadosos com os necessitados, a amparar a vida do aflito, a emprestar ao pobre, a dar ao pobre, e a emprestar a Deus, como diz Provérbios. Então nós estaremos capacitados, muito mais capacitados, mas nós só estaremos capacitados se nós permanecermos em Cristo. Mas se você entende que são os frutos, mas continua sem produzir, se você entende o que são os frutos, mas ainda continua sem produzir, ou seja, você ainda permite que a sua carnalidade ainda fale mais alto do que o Espírito Santo está fazendo na sua vida,
Não pense você que Deus vai chegar lá e vai cortar. Que Deus vai chegar lá e vai pisar e vai enterrar. Não. Ele vai chegar e vai levantar. E aí ele vai passar a faca. Ele vai podar. Ele vai arrancar as folhas. Ele vai limpar o barro. Ele vai limpar a sujeira. E ele vai colocar você para produzir. Lembra do caminho de Jonas? Pois é. Jonas resistiu ao Espírito e disse: eu não vou. E aí Deus foi lá e podou. Foi lá e levantou, colocando ele no ventre de um peixe. 3 dias no ventre de um peixe, no abismo. Quando ele então pôde clamar: Senhor, me salva. É isso que ele faz conosco. No versículo 12 de Tiago, no capítulo 2 de Tiago, no versículo 14 ao 18, ele diz assim, meus irmãos, que proveito há se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Acaso essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem nus e necessitarem do sustento diário, e um de vocês lhe disser: vão em paz, aqueçam-se e alimentem-se, mas não lhes der o necessário para o corpo, que proveito há nisso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. O que o texto nos exorta é: você foi chamado? Você está enxertado? Então produza. Por quê? Porque a fé foi colocada no teu coração. Mas externalize isso. Coloca isso para fora. Se você não consegue, busque a palavra, porque é ela que nos limpa. Se você não sabe, busque a palavra, porque é ela que nos instrui. Se você não tem altivez, no bom sentido da palavra, se você não é intrépido para falar, busque na palavra, porque é ela que está designada para produzir em nós frutos internos, para que nós o tornemos externos. Que nós possamos ser verdadeiros ramos enxertados na videira verdadeira, produzindo frutos abundantes para a glória de Deus. No versículo 3, ele diz assim: vós estáis limpos pela palavra, pela disciplina que vos tenho falado. Jesus está dizendo que o que nós temos é o necessário para nós frutificarmos, para moldar o nosso coração, para transformar as nossas vidas. Nós já estamos limpos pela palavra, como os apóstolos estavam. Nós estamos naquilo que nós já ouvimos e não naquilo que nós não ouvimos. Nós já estamos naquilo que conhecemos, não naquilo que nós não conhecemos. Porque o conhecimento da palavra não é algo místico, não é algo mágico, é algo prático, é algo que exige. É uma disciplina que precisa ser conhecida, para uma vez conhecida, ela transformar os nossos corações. E eu estou vendo que o meu sermão ele vai ultrapassar bastante o horário, eu vou dar uma abreviada para vocês, para não penalizá-los tanto. E essa doutrina de Cristo, essa disciplina de Jesus, ela é passada na palavra como algo que nós temos que ter como diário, como perene, como algo contínuo, para que nós possamos conhecer um pouquinho de cada vez. E veja você, se você lê a palavra, toda ela, se você lê toda a Bíblia, você não conhece todas as verdades. Por quê? Porque você precisa mergulhar, você precisa de imersão, você precisa examinar e não apenas ler. Porque a superfície vai te comunicar muitas coisas, boas coisas, mas é lá no profundo que ela vai te revelar coisas maiores, mais profusas, mais fortes,
para que você seja alicerçado, para que você esteja enraizado. E é assim que nós crescemos diante do Senhor. No verso 1 a 3, nós percebemos então que ali é a parábola da videira. É naqueles 3 versos que Jesus resume exatamente o que ele quer comunicar aos nossos corações. Do verso 4 ao 10, ele vai explicar a parábola. Do verso 11 ao 12, ele vai explicar o objetivo da parábola, o fim da parábola, o que ela tem que produzir. Amai-vos uns aos outros, no verso 12. Quando você vai lá do verso 13 ao verso 16, ele vai nos ensinar relacionamento. O relacionamento que nós devemos ter com Ele, o relacionamento que nós devemos ter com Deus, o quão profundo nós podemos nos relacionar com Ele, porque Deus nos ama como o ama, e como Ele nos amou, Deus nos amará também. E é dentro desse relacionamento em que Ele nos ensina a orar, a buscar, a beber daquilo, do poder que Ele pode derramar sobre as nossas vidas. Irmãos, oração diante do Senhor, nós estamos buscando transcendência, nós estamos buscando algo fora do nosso espectro, fora do nosso cotidiano, fora das nossas possibilidades. Nós buscamos um relacionamento com Deus espiritual, não é com o nosso carnal. Nós devemos visualizá-lo dessa forma e buscar comedidos, e buscar contristados, para que nós possamos, diante de Deus, agradá-lo, para que nós possamos, diante de Deus, com a devida reverência, reverenciá-lo, exaltá-lo, honrá-lo, glorificá-lo, através dos frutos que nós podemos produzir na nossa vida. No versículo 17, ele conclui a palavra, voltando ao versículo 12. Ele diz assim: amai-vos uns aos outros. Nós dependemos de Cristo para amarmos uns aos outros. Amar uns aos outros é o cume, é o resumo do que nós podemos produzir de frutos. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, que resume todos os demais, é amar o próximo como a nós mesmos. E nós nos capacitaremos a isso se nós bebermos de Cristo por meio da sua palavra, tendo-a como uma disciplina para aplicar aos nossos corações, confrontando-nos com a palavra, lendo contra nós a palavra, para que por meio disso nós possamos frutificar, para que nós possamos ser vistos como videira num todo que produz frutos. Não fique na sua inércia, não fique no seu comodismo, não se contente com o que você tem feito, se você pode fazer muito mais. Se você está fazendo, glória a Deus por isso, louvamos a Deus por isso. Mas se você não está, meu irmão, busque ao Senhor, leia a palavra, se entregue na presença dEle, se derrame na presença dEle, peça ao Pai transcendente o que nós não conseguimos fazer. Ele pode, Ele faz e Ele quer fazer. Ele quer um relacionamento pessoal conosco. Ele quer responder às nossas orações, que sejam a vontade dEle. Aqui está escrito que se nós permanecermos em Cristo e o obedecermos, ou seja, observarmos a palavra da disciplina, Ele estará conosco. E tudo que nós pedirmos ao Pai, Ele nos dará. Por quê? Porque nós vamos pedir moldados à vontade dEle. Porque nós vamos pedir segundo o seu coração. E aí Deus nos ouvirá. Podemos pedir tudo. Nós conversamos lá no grupo familiar. Nós podemos pedir tudo. Pedir tudo não, perdão. Nós podemos conversar tudo com Deus. Nós podemos conversar com Deus. Nós devemos conversar com Deus. Nós devemos pedir ajuda. Nós devemos pedir auxílio. Mas, na hora de pedir mesmo, de fato, apesar de podermos conversar com Ele todas as nossas mazelas, no sentido de pedir renovação, restauração,
e pedir uma transformação mesmo nos nossos corações, na hora de nós pedirmos, nós devemos pedir segundo o coração dele. E não revelar para ele o quão mal nós somos no pedido, né, no petitório. Nós temos que, no petitório, pedir segundo o seu coração. Mas nós devemos nos derramar ao Senhor. Senhor, eu sou um miserável, eu sou um pecador, eu não consigo fazer diferente, eu faço assim, assim, eu preciso da sua ajuda. Você está pedindo. E eu quero muito fazer tal coisa. Quero mesmo. Mas eu quero que seja debaixo da tua graça, debaixo da tua ordem, debaixo da tua vontade, e não segundo a minha vontade. Me ajuda a enxergar a tua vontade nessa circunstância. E aí Deus vai nos ouvir. E essa é a reflexão que eu gostaria de fazer com vocês. Em resumo, né? Porque eu não pude passar mais algumas coisas, mas em síntese é isso. Eu vim pela oportunidade que o pastor me deu, agradeço a confiança, que Deus abençoe, para que, junto com vocês, nós possamos refletir sobre o fruto do Espírito, ao qual nós fomos chamados, e estarmos aptos a produzir toda sorte de frutos que glorifiquem ao nome de Deus, por meio de Jesus Cristo. Nós fomos capacitados para isso na cruz. Estamos habilitados a fazer. Se nós não estamos fazendo e produzindo, é porque nós estamos lameados, porque nós estamos na terra, todo sujo, e nós precisamos ser levantados. E nós precisamos nos despertar a isso. Nós precisamos da ajuda do nosso Criador. Oremos para que Ele nos socorra. Amém? Que Deus abençoe a todos. Vamos levantar e vamos orar? Eu consegui cumprir o prazo, pastor. O horário. Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos. Senhor, obrigado. Obrigado por esta palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações. Que o Senhor seja glorificado em nossas vidas. Que haja, Pai, uma mudança em nossos corações. Que haja uma mudança no nosso cotidiano, na nossa vida. Que haja uma mudança na nossa mente, no nosso comportamento. Que haja uma mudança em casa, Senhor. Que haja uma mudança no trabalho. Que haja, meu Deus, uma mudança nas nossas relações interpessoais, com os nossos amigos. Que haja, meu Deus, uma mudança que glorifique o Teu nome. Que o Teu Espírito Santo, Pai, possa nos ajudar. Tem misericórdia de nós, Pai. Socorre-nos, Senhor. Porque somos pecadores, miseráveis, dependentes do Senhor. Precisamos de Ti, ó Deus. Precisamos da Tua graça, precisamos do Teu favor, precisamos da Tua seiva, ó Senhor Jesus. Precisamos estar em Ti, ó Deus, para que a nossa vida tenha significado, para que nós possamos servir ao propósito da Tua glória, Pai. Porque sabemos, ó Deus, que todas as demais serão lançadas no fogo, Senhor. Não há, ó Deus, outro caminho que não o Senhor. Nos ensina, Pai, nos instrua, nos foque nisso, Deus. Nos leve pelo caminho que leva a Ti. Em nome de Jesus, ó Pai, manifesta o Teu poder nos nossos corações, para a glória do Teu nome. Oramos. Amém.